Bem, agora a gente vai trabalhar com o else, tá? Você entendeu que tudo que é verdadeiro, que eu coloquei os exemplos que a gente viu na aula passada, né? Tudo que é verdadeiro é executado no if. Então, nesse caso aqui, todas essas expressões retornam true, verdadeiro, portanto, todas elas são executadas. Mas o que acontece quando uma expressão ela não é verdadeira? Quando você gostaria de executar um fluxo, quando ela não cair na condição, ou seja, quando ela for ao inverso de uma condição verdadeira. Para esse caso, a gente utiliza o else, que significa o senão. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro, falso, e aqui eu vou colocar o falso para todas as nossas expressões, para que a gente possa, enfim, brincar com esse cara, tá? Então, elas ainda vão continuar executando, tá? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? If true, ok? Ele retorna verdadeiro, óbvio. Mas se eu inverter, tá? Deixa eu só comentar esses caras aqui para que ele funcione, tá? Então, eu coloquei aqui como false, você já sabe que false não é true, portanto, ele não vai executar essa linha, e sim essa linha aqui, beleza? Então, veja que ele executou o false. Se eu removesse essa linha aqui, beleza? Ele não iria executar nada, ele só está mostrando false porque eu coloquei a condição do senão, beleza? Então, o nosso else é o se não, beleza? Vou passar aqui para ficar mais claro para você. If, se e o se não, beleza? Então, isso aqui também funciona para as outras expressões. Então, nesse caso aqui, 1 igual a 1, beleza? Retornou verdadeiro, ok? Ele retornou verdadeiro. Agora eu vou perguntar o seguinte, 1 é igual a 2, ele vai retornar falso. Aqui, eu vou fazer essa seguinte verificação. 1 é idêntico a 2? Falso. Então, você pode fazer essa mesma verificação aqui para todas essas situações, beleza? Você pode verificar se 1 é idêntico ao algarismo 1, beleza? Numérico. Você pode aqui verificar essa condição, por exemplo, em que 1 é maior que 2, não é, isso retorna falso, portanto, isso daqui vai retornar como falso, como expressão inteira, porque isso aqui é falso, falso e verdadeiro dá falso, ok? Retornou como falso aqui. E nesse caso aqui, ela já estava dando como falso mesmo, e daí a gente coloca aqui como falso, beleza? Mas essa aula aqui é mais para você entender que existe uma forma de execução, beleza? Em que você pega o contrário da condição verdadeira do if. Então basta você colocar o else que você vai executar alguma coisa. Ah, onde que eu vou usar o else? Em situações em que, por exemplo, você precisa pedir um dado de entrada para o usuário, se ele digitou alguma coisa corretamente, você faz o que precisa ser feito. Por exemplo, como nós vimos, o cálculo de média, cálculo do IMC. Então, se ele digitou os números corretamente, você faz o cálculo. Se não, você mostra um aviso para ele. Olha só, você digitou aí não é um número válido ou é um texto vazio e você informa o usuário, porque se você deixar ele no vácuo, se você não mostrar mensagem nenhuma, ele vai achar que o seu programa está com defeito.